Fala, sargento, tudo certinho? Então, vamos para a correção da prova da ESA, né? Que foi realizada ontem aqui em Pernambuco, lá na Arena Pernambuco. E aí, a prova de geografia estava bem tranquila, a gente trabalhou isso com vocês, Danilo trabalhou isso com vocês demais, a gente inclusive no aulão, a gente falou algumas questões daqui. A primeira questão foi assim, ó: o planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953, com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômico da Amazônia, o SPVA, cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividido em regiões de planejamento oriental e ocidental. Aqui cabe lembrar: oriental, porção leste; ocidental, porção oeste da Amazônia, com suas respectivas áreas de influência e composição. Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental, ou seja, ele quer saber a parte leste da Amazônia. E aí a gente tem alguns conceitos, né? Primeiro, lembrar que a Amazônia é toda aquela área, né, que é coberta pela floresta amazônica, né? A Amazônia Legal, ela se refere a toda a parte do território nacional que é coberto pela floresta amazônica, tá bom? Aí na letra A ele coloca Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. Matou a questão. Aí você falou, Lizinho, Amazônia, Maranhão? Sim, gente, sim. Mesmo sendo um estado nordestino, fica localizado na macro-região do Nordeste brasileiro, o Maranhão, ele tem uma parte que faz parte da Amazônia Legal, tá bom? Então a letra A é a alternativa certa. Mato Grosso do Sul, não, então não entra. Todas as alternativas que se apresentarem Acre, o Acre fica na porção mais ocidental, ou seja, na porção mais oeste do Brasil, então não pode ser a letra B, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. E o Piauí não tem área de vegetação de floresta amazônica, faz parte da Amazônia Legal. A letra A é a alternativa da primeira questão aí, beleza? Deixa eu descer aqui um pouquinho para a gente ir para a segunda questão de vocês aqui. Entre 1930 e 1956, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção e de infraestrutura estratégica. Sobre esse período em que o Estado passou a intervir diretamente na economia, é correto afirmar que, aí na letra A, os altíssimos investimentos estatais eram justificados pelo desinteresse do capital privado, nacional e internacional, em investir em setores em que o retorno dos investimentos é reconhecidamente muito lento. Certo. Esse investimento no setor industrial, eles vão ficar mais evidentes com o avanço, com o advento da globalização. Então, até agora, até esse momento, a globalização não tomou um gás. Ela já existe, mas ela não tomou um gás. Então, a letra A também é caracterizada como certa. B, em função desse extraordinário crescimento do setor industrial brasileiro, perdeu importância a exportação de produtos primários, notadamente o café. Gente, apesar do café ele passar por uma crise muito forte com a queda da Bolsa de Valores, uma crise de 1929, certo? Alguns outros produtos primários ainda nem possuíam importância nas exportações. Então, o B, não, ele sofreu uma queda, o café, mas ele continua com muita importância, sim. A industrialização está chegando nesse processo, mas o café continua com muita importância de exportação, sim. Letra C, são exemplos de indústrias que se destacaram no período a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica São Francisco e as montadoras de automóveis do ABC Paulista. Gente, as montadoras de automóveis do ABC Paulista, elas não vão estar dentro desse período que ele citou lá, né? A Volkswagen, por exemplo, só vai se instalar no final da década de 50, 59, já chegando o final do governo de Juscelino Kubitschek, certo? E outra coisa, na pergunta ele está perguntando de planos do governo, ou seja, de intervenção estatal. Então aí não rola. Letra D, o então presidente Getúlio Vargas implantou o plano de metas. Não, o plano de metas é Juscelino Kubitschek. O plano de metas não é Vargas. Então já anula essa questão D. E a letra E, esse modelo de industrialização ficou conhecido no Brasil como substituição de exportações e se caracterizou por incentivo às importações de bens de consumo. Gente, substituição de importações, né? Nesse período entre guerras, certo? A gente vai fazer a substituição de importações, porque os países que estão em guerra, a gente não vai comprar deles, nós não vamos importar deles, tá bom? A outra questão é uma faixa de transição que se constitui de uma unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. O T se refere, gente, na letra A tem Pantanal, Amazônia, Cerrado, pouquinho de Mata Atlântica. Pradaria não se encontra no Rio Grande do Sul, não tem nada com o Nordeste e Norte lá em cima. Restringe a vegetação litorânea, tá? O mangue também é um bioma encontrado no encontro
da foz do rio, seja ela em estuário ou ela em delta, certo? Então a alternativa correta, a letra E, mata dos cocais, tá bom? Que é uma zona de transição entre o bioma amazônico e o bioma de Mata Atlântica, certo? O Cerrado da Caatinga, enfim, beleza? Próxima questão. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa à opção correta. Aí tem assim, ó, letra A. O Brasil permanece como um país cuja maior parte da população vive no campo, onde a taxa de natalidade é muito baixa. Não. Desde a década de 60, né, que esse número começa a mudar, e na década de 70 o Brasil passa a ser um país majoritariamente urbano. Letra B. Os avanços da medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de natalidade, de mortalidade ao longo dos anos. Como não, gente? Os avanços médicos, hospitalares, a vacina está aí, ó, farmacêuticos, enfim, reduzem consideravelmente a mortalidade infantil, sim. E aí, se você reduz a mortalidade infantil, você aumenta a expectativa de vida. Letra C. A taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, tem apresentado expressivo aumento nesse século. Taxa de fecundidade é o número de crianças que a mulher vai ter, em média, no seu período fértil. Tá? Cuidado para não se confundir com isso aí. Se você se confundiu, bobeirou, hein? Danilo falou, a frase foi de Danilo lá no aulão. O que é taxa de fecundidade? Número de crianças da mulher em período fértil, que a ONU adota de 15 até 49 anos, e o Brasil também resolveu adotar esse mesmo espaço de tempo. O país pode mudar? Pode, mas o Brasil optou por seguir. Foi essa a frase de Danilo Cortizo, tá bom? Letra D. O envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, segundo a tendência mundial. Gente, o Brasil está se tornando um país com uma população idosa muito grande, né? Os números apontam que nas próximas décadas nós vamos ser um país majoritariamente idoso. E a letra E, que está correta, paralelamente à redução da taxa de natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Correto. Correto, a letra E. Próxima questão. O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste e do Sudeste, com grande influência da massa tropical atlântica, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas, trata-se do clima, gente, não tem nem o que pensar, né? Litorâneo úmido, né? É onde você vai ter essa característica. Não é o tropical semiárido, porque ele fica no sertão. O equatorial úmido fica na Amazônia. O subtropical ao sul do Trópico de Capricórnio. E o tropical de altitude nas áreas mais elevadas, onde essa topografia do relevo é mais alta. Então, na hora que ele falou aqui, ele está falando tropical atlântica, é o clima litorâneo úmido, tá bom? Aí a próxima questão, se eu não me engano a última, é isso mesmo. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui bacias hidrográficas. Sobre as características das bacias, é correto afirmar que: letra A bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidrelétrico disponível no país. Não, gente, o maior potencial disponível fica na bacia amazônica, tá? Não é a bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão? Não. Cuidado com a palavra toda. A nascente do Rio Amazonas, sim, tá? Ela tem um regime misto, porque ela nasce lá na Cordilheira dos Andes, mas ao longo da extensão, essa bacia ela vai ter o regime mais pluvial do que o regime glacial, o regime nival, tá bom? Letra C. Na bacia do rio Tocantins-Araguaia, localiza a hidrelétrica de Belo Monte e também a maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal. Belo Monte se localiza na bacia hidrográfica do Amazonas, na bacia hidrográfica amazônica, lá no Rio Xingu, no estado do Pará, tá bom? Letra D. A bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, atravessa o sertão semiárido. É navegável entre Pirapora e Juazeiro. Perfeito. Não é à toa que o Rio São Francisco é chamado de Nilo brasileiro. Não é isso? É o maior rio em extensão territorial totalmente brasileiro, tá? A maior bacia não, o maior rio, tá? A maior bacia é a bacia Tocantins-Araguaia. E, por final, a letra E, que vai falar: a bacia do Rio Parnaíba é a mais importante da região Nordeste e apresenta afluentes perenes em toda a sua área de drenagem. De novo, cuidado com a palavra toda. A bacia do São Francisco é a mais importante do Nordeste, não é a bacia do Rio Parnaíba, tá bom?
E ele vai falar assim, ó, afluentes perenes em toda a sua área de drenagem, cuidado, pode ter algum afluente aí que seja intermitente. Tá bom, galerinha? Espero ter ajudado, espero que você tenha gabaritado a prova. Valeu!